Sexta-feira teve algo aqui que é o assunto que a gente vai falar, que você sabe como eu fiquei. Ontem eu estava conversando com a Zenha para a gente fechar essa pauta, e eu fiquei tocado também. Eu também fui atingido por mais um ataque da Folha aí, gente, descabido ao Lula, né? Sexta-feira teve uma reportagem que saiu da Folha, inclusive eu escrevi um artigo em cima disso, sobre os Silvas, né? É uma repórter do New York Times, chamada Ana Ionova, ela estava escrevendo do Rio de Janeiro, e ela fez uma matéria muito interessante sobre o sobrenome, né? Isso aqui eu vou passar depois, Azen. Peraí, deixa eu colocar o artigo aqui também. Deixa eu parar. Opa, deixa eu ver aqui. Apresentar. Nesse artigo, a Ana Ionova, que pelo que se indica aí, é a correspondente do New York Times no Rio de Janeiro, fez um levantamento interessante sobre o sobrenome Silva, né? Que inclusive eu sou Silva também, sou Plínio Fábio Teodoro da Silva, né? Então, eu sou um dos 5 milhões de brasileiros atualmente que levam o sobrenome Silva e que remonta, assim, né, a um passado muito triste do nosso país, que é justamente quando os negros escravizados na África chegavam até aqui e muitos dos senhores de engenho, os senhores de escravo aí, eles, para selar uma identidade nesse escravo, colocavam o sobrenome, e na época eles adotavam muito o Silva, né, por causa dos refugiados que vieram principalmente ali da Europa, de Portugal, para dominar as terras, né? Então colocava sempre o nome do Plínio da Silva, porque era da Silva, porque era do senhor da Silva, né? E foi feita essa reportagem. Gente, a Folha, de uma forma canalha, digamos assim, né? Fez uma montagem, eu vou colocar aqui para vocês, posso subir aqui, dá licença, que é essa aqui que foi para as redes sociais. O passado sombrio, né, de Silva. Conheço o passado sombrio de Silva, sobrenome de 5 milhões de brasileiros. Sobrenome de presidentes e estrela de futebol há muito tempo carrega um estigma devido às suas ligações coloniais. Agora muitos veem seu legado de nova maneira. Lógico que eles ilustraram com uma foto do presidente Lula. Agora tem uma questão interessante, viu, Zenhana? Que não é o passado do Silva que é sombrio. O texto diz literalmente aqui, se a gente for ler o texto que foi feito pela repórter do New York Times, diz que o sobrenome Silva é uma herança de um capítulo sombrio da história do Brasil. Ou seja, houve uma manipulação descarada da Folha para atacar o presidente Lula, atacando 5 milhões de brasileiros, né? E daí eu fiz esse artigo, lembrando justamente que eles falam muito do sobrenome Silva, mas pouco se fala do sobrenome Frias, né? Que é historicamente aí ligado ao neofascismo, tanto no passado quanto no presente, né? Lembrando aí que durante a ditadura, inclusive, a Folha colocou os veículos à disposição da ditadura para prender pessoas que eles consideravam comunistas, e hoje a Folha abre espaço para uma pessoa que foi indiciada por golpe de Estado, sabendo de tudo que a gente viu, defender, aceitem a democracia. Então, assim, acho que é interessante quando a gente traça esse parâmetro, porque existe um alinhamento já, né, Ana e Azenha, que a gente vem acompanhando da Folha de São Paulo ao bolsonarismo, né? Então, hoje eu tinha até trazido aqui, eu vou colocar de novo, porque é diariamente as pessoas que acompanham a Folha, tem inclusive o Melo, o Ivan e o Azen aqui com o Fórum Mídias, mas é interessante como é que está vendo esse alinhamento da Folha com esse neofascismo bolsonarista. E como não é só, vou mostrar aqui que não é só coisa da minha cabeça, essa, por exemplo, é a manchete da Folha de hoje. Se vocês forem lá agora, está lá, ó. Decisões de Flávio Dino no Supremo
ajudam o governo Lula a se livrar das dificuldades. Ministro indicado por presidente bloqueou o pagamento de emendas e aliviou meta fiscal no caso de incêndios. Interessante, viu, Ana e Azenha, que eu nunca vi a Folha fazer uma matéria assim sobre o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça pelo Bolsonaro. É isso. É verdade. Não, é verdade. A Folha, nos últimos tempos, tem cumprido um papel vergonhoso, né? Porque está muito perceptível, tá? Não é nem sutil, é muito descaradamente, né? Eu acho que foi também na Folha que veio aquele título sob Lula, né? Coisas, e aí continua falando sobre, que acabou virando também uma piada assim na internet, né? Sobre esse papel que a Folha tem cumprido, né? Tentando sempre fazer essas associações em detrimento do governo Lula, e o pior, na minha opinião, é fazendo esses gestos para o bolsonarismo, né? Como abrir espaço para Bolsonaro falar de democracia. Ali foi o fim da picada mesmo. Pois é, né? Eles perguntam que a você, viu, Oi? Plínio? A Folha sempre foi fascista mesmo. É um eco de comunicação da barbárie do fascismo. Tony Bastos, por que a Folha não faz um artigo sobre o lado sombrio dos Frias, Marinhos, Setúbalos, Moreira, Salles, e aí também o cara, família Frias fazia companhia ao Boylensen para assistir todas. Pesado isso, né? Folha de Pan, diz a Solange. Ô Plínio, mas a Folha tem apelado, você não acha que tem um pouco de marketing nessa história também? Tentar causar para poder ter... Eu acho que tem isso, viu, Azenha? Mas eu acho que tem mais de uma costura que está sendo feita. Aliás, eu acabei de subir um artigo lá na Fórum também, uma notícia, sobre o que está acontecendo nos bastidores da ultradireita, né? Existe um alinhamento, não só da Folha, mas principalmente do Globo, né? Que está sendo costurado ali juntamente com o Kassab, com uma parcela do Centrão. Aliás, assim, teve uma pessoa aqui, deixa eu pegar aqui, ó, que colocou, né, aqui, ó, sombrio dos Frias, a Tony, né? Marinho, Setúbal, Moreira Salles. Esses todos estão unidos, né? Na verdade, nessa tentativa de emplacar o Tarcísio Gomes de Freitas como candidato da terceira via, e a gente vê que a Folha está fazendo essa aproximação de uma estrutura mais de ultradireita, né, Zenha? É bom lembrar que em 2018, por exemplo, a Folha criou uma coluna que era olhar para a direita, alguma coisa desse tipo, justamente para divulgar e fazer fontes aí no bolsonarismo. Mas eu acredito, assim, que além do marketing, tem um interesse político e eleitoral também. Lembrando, assim, quando a gente fala de Frias, hoje da família Frias, a gente pode equiparar e comparar com a família Marinho, mas também pode equiparar com Setúbal e Moreira Salles, porque hoje a grande receita que vem do Grupo UOL, né, vem do banco coordenado do senhor Luiz Frias, que é o PagBank, né, que eles criaram. E então, assim, são interesses que existem e tem essa costura toda que está sendo feita, né, principalmente pelo Kassab, né, no governo Tarcísio Gomes de Freitas. Aliás, tem essa informação que eu trago hoje lá na Fórum, a revista fórum.com.br, viu, Azenha e Ana? Diz justamente que o Bolsonaro, que estava ensaiando até uma entrada nessa terceira via, com essa aproximação da Folha, em outubro, agora parece que já não quer mais, porque ele já tem certeza que numa gestão Tarcísio, ele não vai ter nem voz e muito menos cargos. Isso que teria feito, por exemplo, a vazar, né, o vazamento dessas informações sobre o plano B do Bolsonaro, que aconteceu na semana passada. A Fórum deu também em primeira mão aqui na segunda-feira passada, que seria o Eduardo Bolsonaro, o plano B para a disputa aí. Na verdade, o Bolsonaro quer manter o controle dessa horda neofascista que ele criou no país, né? E está com muito medo, além de mágoa do Tarcísio, né? Então, eu explico isso nesse artigo que eu acabei de subir lá na Fórum, e a gente vai acompanhando. E o Tarcísio hoje é o candidato, né, de Folha, de Frias, de Marinho, de Setúbal, de Moreira Salles,
ética terva aí, viu, gente?